Te apresentamos, meu Deus, o teu filho que irá ministrar, Senhor. Fala segundo o teu querer, Senhor. Fala segundo a tua vontade, que os nossos corações possam estar abertos, Senhor, para que tu venha fazer, Santo querido e amado, aquilo que te apraz, Senhor amado. Obrigado, Senhor. Usa o teu filho poderosamente nas tuas mãos, Senhor. Obrigado, Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, pode assentar, nós vamos ministrar a palavra do Senhor. Quero trazer uma palavra que será aquilo que conduzirá certamente os nossos destinos e caminhos e que norteará a nossa caminhada enquanto instituição, enquanto igreja do Senhor. O tema da palavra é: igreja, guarda o que tens. Diga para o seu irmão: irmão, irmã, guarda o que tens. Diga para ele: minha irmã, meu irmão, guarda o que tens. É isso que o Senhor tem para nós ao longo de 2024, mas não somente neste ano, que vai iniciar daqui a alguns minutos, mas é o que o Senhor tem para nós por toda a nossa existência enquanto aqui estivermos. A recomendação do Senhor para nós é guardar aquilo que nós temos recebido do Senhor. Em outro texto que também nos adverte: guarda a tua coroa, para que ninguém a roube. Meus irmãos, nós estamos aqui, fizemos a leitura no livro de Apocalipse, capítulo 3, dos versículos 7 ao versículo 13, que é uma das cartas que foram escritas às 7 igrejas que o Senhor Jesus, na revelação de Apocalipse, deu a João, e foram destinadas 7 cartas a 7 igrejas: a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O texto que lemos e o versículo 11, que é a chave para o próximo ano, que nós estaremos explorando e abordando ao longo de todo o ano de 2024, que é o versículo 11, aqui é uma palavra, é uma mensagem entregue à igreja de Filadélfia. E nós temos aqui no livro de Apocalipse, que é uma revelação dada pelo próprio Senhor Jesus para João, o apóstolo. E o livro de Apocalipse é um dos livros que eu coloco, que eu classifico e chamo aqui, um dos livros mais temidos por todo cristão. Provavelmente por aqueles que vivem uma vida talvez de não muitas certezas, porque o livro de Apocalipse nos revela e nos traz um cenário de destruição, nos traz um fim trágico para a história deste mundo. Ele nos traz imagens e figuras muito fortes. Nós temos um dos textos que está presente no capítulo 14, versículo 20, que mostra o furor da ira de Deus tão grande, tão forte, nesses acontecimentos dos últimos dias, que estão revelados em Apocalipse, que, segundo João viu, a ira de Deus derramada sobre a impiedade, sobre a maldade, era tamanha, era tão forte, que Deus esmagava os inimigos a ponto do sangue subir aos níveis dos narizes dos cavalos, daqueles animais que estavam pelejando, de tamanha ira derramada por Deus. Por isso eu chamo de um dos livros mais temidos. E Apocalipse, por outro lado, não deveria ser um livro temido. O propósito desta revelação que Jesus dá não era para incutir medo e muito menos trazer terror sobre a igreja e sobre o povo. O propósito da revelação em Apocalipse é promover em nós a santidade e fortalecer a nossa fé. Deveria nos conduzir, ao ler Apocalipse, deveríamos ser conduzidos para adorar ao Senhor e não temer. Também o livro de Apocalipse, ele nos revela que a história não vai ser destinada a encerrar-se em um caos completo. Ao contrário, a história nos mostra a glória divina, nos mostra que o final de tudo é a resplandecente glória do Senhor que vai persistir. O caos não vai perseverar, mas a glória de Deus é que nos mostra que vai ser eterna. Portanto, Apocalipse tem essa proposta e tem este propósito de despertar
não só para a igreja daquela época que João escreveu, mas para todas as igrejas, de todas as eras, de todos os tempos, para mostrar que o Senhor Jesus controla a história, o Senhor Jesus controla todos os acontecimentos. Deus não é pego de surpresa, nada acontece sem que o Senhor tenha o controle e o governo de tudo. Afinal de contas, o nosso Deus, e Apocalipse nos revela isso, que o Senhor está assentado sobre o trono e Ele conduz e controla todas as coisas. E neste capítulos 1, 2 e 3, que é a primeira sessão importante do livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui Jesus revelando que, além de controlar a história e os destinos da humanidade, controlar os acontecimentos e tudo que vai acontecer, Ele também é aquele que controla o destino da igreja que está militando nesta terra. Nós vamos ver que também o Senhor Jesus é aquele que está no meio da igreja. Ele passeia no meio dos 7 candeeiros, que na visão que João tem no capítulo 1, representa justamente a igreja. Esses 7 candeeiros, ou 7 candelabros, que Jesus tem na sua mão direita, Ele controla e rege o destino da igreja, mas Ele não apenas conduz e controla, Ele passeia no meio do povo, Ele está no meio da igreja, Ele está reluzindo, Ele está brilhando e Ele está passeando no meio do seu povo. Nós vamos ver que nesta primeira sessão, Ele se apresenta para João como aquele que esteve morto, mas que agora vive pelos séculos dos séculos e está no meio da igreja, para mostrar que o Senhor começa, na verdade, a sua instrução e o seu alerta. Antes de trazer juízo para o mundo, o Senhor começa primeiro pelos de casa. Ele começa a trazer orientações primeiro para a sua noiva. Primeiro Ele começa a falar com os de dentro, com os que são salvos, com aqueles que foram chamados para serem sal e luz do mundo. Como diz a palavra do Senhor lá em 1 livro de Pedro, ele vai dizer: o juízo de Deus começa primeiro pelos da casa do Senhor. Por isso é que nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, a visão e a revelação que João tem é de primeiro Deus, Jesus falando com a sua igreja, Jesus falando primeiramente com o seu povo, antes de falar com o mundo, antes de mostrar os acontecimentos universais e globais que irão acontecer, antes de mostrar o julgamento de Deus para a humanidade como um todo, Ele começa primeiro alertando e começa primeiro advertindo a sua igreja, o seu povo, pois a igreja está nas mãos de Jesus. É por isso que Ele inicia trazendo uma orientação, instrução para a sua casa, para a sua noiva, porque Jesus vem buscar uma noiva santa, uma noiva pura, uma noiva preparada, e Ele precisa adornar essa noiva, Ele precisa instruir essa noiva, para que ela não seja pega de surpresa. E João tem nesses primeiros capítulos, e eu volto apenas ao capítulo 1, quando Jesus aparece e mostra e se apresenta para João. No capítulo 1 ele diz e mostra a brevidade e traz inicialmente à igreja um alerta de que tudo o que João passará a ver, tudo aquilo que vai ser descortinado no futuro, que João passará a ver, Jesus diz no capítulo 1, versículo 1, diz que essas coisas breves devem acontecer. No versículo 3, capítulo 1, versículo 3, ele diz: pois o tempo está próximo. Em 3 versículos iniciais, Jesus nos traz este sentido de brevidade, Jesus nos apresenta esse sentido de proximidade, de que estes acontecimentos logo acontecerão, breve irão acontecer. Isso nos deve fazer despertar para compreender que aquilo que o Senhor Jesus está falando para a sua igreja, aqui é para o povo de Deus. Ele está alertando a brevidade dos acontecimentos futuros para o povo de Deus, não é para o mundo. Ele está falando para a sua igreja, ele está alertando quanto à proximidade das coisas que irão acontecer para a sua noiva. Eu te pergunto, você é noiva de Jesus?
Se você for noiva de Jesus, você tem que entender e ouvir a voz do seu noivo que diz: breve vai acontecer, breve acontecerá essas coisas, o tempo de tudo isso acontecer está próximo. E João então tem esta alerta e é chamada a sua atenção para essas coisas que logo irão acontecer. E João, ao receber esta revelação, ele ele é levado para um tempo escatológico futuro, ele é levado para o que aqui a palavra do Senhor no versículo 10 diz: eu achei-me em espírito no dia do Senhor. Ele usa a expressão que os profetas do Antigo Testamento mencionavam e falavam desta volta do Messias. A manifestação do Messias no Antigo Testamento e pelos profetas era mencionado de o dia do Senhor. João foi levado para este tempo, João foi levado para este momento, e nesta revelação, no capítulo 1, João, ele ouve, ele vê e ele faz alguma coisa. Eu pergunto para você, quando você ouve a palavra do Senhor, quando você vê o Senhor fazendo coisas, o que você e eu fazemos? O que nós fazemos e como nós reagimos diante daquilo que Deus nos revela e diante daquilo que a palavra do Senhor nos mostra? Fazemos ouvidos de mercador ou estamos dando atenção àquilo que o Senhor e a voz de Deus fala à sua noiva? João ouviu uma voz que dizia forte como uma voz de trombeta. Nós vamos ver que aqui no versículo 10 ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma voz como de trombeta que dizia: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Olha a voz do Senhor revelando a João: aquilo que tu estás ouvindo, adverte ao povo, adverte às igrejas, alerta, porque breve vai acontecer, próximo está de acontecer estas coisas e estes eventos. Então João ouve uma trombeta, uma voz como de trombeta. João escuta uma voz que o alerta, que o adverte a escrever cartas para a igreja, para que a igreja se prepare, para a igreja esteja pronta para esses acontecimentos, porque já é tempo de que comece o julgamento de Deus, primeiro pelos da casa do Senhor. O julgamento do Senhor começa pelos de casa, depois ele se estende para o mundo, para aqueles que estão de fora. A sua graça primeiro nos alcançou, mas onde a graça de Deus nos alcança também, aqueles que muito conhecem, aqueles que muito têm conhecimento, também muito lhes serão cobrados. Se nós conhecemos da graça, se nós experimentamos da misericórdia, se nós conhecemos deste Deus que é misericordioso, perdoador, esse Deus que foi enviado para morrer por nós, também por este conhecimento seremos cobrados. João ouve esta voz e diz: alerta a igreja, adverte as 7 igrejas, escreve cartas para que elas estejam preparadas para aquilo que há de acontecer. Mas João não apenas ouviu, João também viu coisas, e ele viu algo majestoso, ele viu algo glorioso. A visão que João tem é de ver Jesus passeando em meio à sua igreja, Jesus passeando e com a sua glória resplandecendo no meio do povo de Deus. Jesus estava, aqui na visão a partir do versículo 12 em diante, João vê Jesus caminhando entre os 7 candelabros, e a descrição que João faz de Jesus é majestosa, meus irmãos. A visão que João tem de Jesus, ele está passeando no meio da igreja, com vestes talares, ele tem cabelos brancos como a lã, ele tem olhos como chama de fogo, ele está no meio da igreja e tem pés como de bronze reluzente, ele tem uma voz como de muitas águas, a igreja está em sua mão direita, da boca do Senhor Jesus ele vê saindo uma espada aguda e afiada. O rosto do Senhor Jesus ele descreve como um rosto brilhante, como o sol na sua força, como o sol do meio-dia. É este Jesus que João vê caminhando no meio da igreja, este Jesus glorificado, este Jesus que resplandece, e é por isso que Jesus diz: vós
sois a luz do mundo. Precisamos refletir a glória de Jesus. Esta glória incandescente, esta visão nos revela que o mundo apenas conseguirá contemplar Jesus quando o mundo vir em nós a glória de Deus resplandecendo. Esta descrição deste Jesus majestoso, glorioso, incandescente, luminoso, cheio de glória, cheio de poder, precisa estar em nossas vidas. Nós entendemos igreja, muitos entendem igreja, e quando falamos vamos à igreja, nós entendemos isso, precisamos entender sobre dois aspectos. A igreja, no lugar comum da expressão, muitos entendem como este ambiente em que nós dizemos vamos à igreja, mas não é aqui que Jesus quer que nós brilhemos, não é aqui. É fácil resplandecer no meio de lugares de pessoas que também têm a mesma fé que eu, é fácil mostrar esta glória, este Jesus que tem um olho como chamas de fogo. É muito fácil resplandecer onde já há lamparinas, difícil é resplandecer e mostrar esta glória de Jesus onde há trevas, onde há escuridão. Mas é no meio deste povo, é no meio desta igreja que Jesus passeia, que Jesus anda, que Jesus resplandece, que Jesus é glorificado. O que nós estamos refletindo perante este mundo, irmãos? O que o mundo está a ver quando enxerga as nossas vidas? O que o mundo contempla quando nos olha? O que João vê aqui é uma igreja reluzente, uma igreja que tem um Cristo reluzente, majestoso, que conduz este povo, que está no meio desta igreja e que está brilhando em glória fulgurosa diante da presença do seu povo. Jesus quer andar em nosso meio, Jesus quer estar em nossas vidas, Jesus quer brilhar e resplandecer em nossos corações, e nós precisamos compreender que este Jesus tem um olhar, e essa expressão de todas as que João descreve, o que mais me chama a atenção é a descrição do olhar de Jesus. Ele tem um olhar como chamas de fogo, ou seja, o olhar dele consome toda a maldade. Ao olhar para as nossas vidas, o que Jesus enxerga em nós? O que Jesus contempla quando nos olha? O seu olhar, irmãos, um dia nós iremos contemplá-lo, iremos vê-lo com este olhar como chamas de fogo. O que será de nós quando nos apresentarmos diante desse Jesus com este olhar que tudo enxerga? Diante deste cenário, João vê este Jesus glorificado, João vê este Jesus reluzente em meio e passeando no meio de uma igreja que também reluz a glória do Senhor, brilha e encandece. João faz algo, João contempla esta glória de Jesus e ele cai ao chão, como está no verso 17, ele cai aos seus pés como morto, prostrado diante da glória do Senhor, prostrado diante daquilo que o Senhor tem. A igreja aqui que nós precisamos entender, que João vê que Jesus passeia no meio dela, não é apenas este templo. Aqui também estamos reunidos, mas não é um CNPJ, não é uma placa de instituição. Esta igreja que Jesus quer passear, que Jesus quer estar no meio, que nós precisamos nos quebrantar e nos humilhar diante da presença do Senhor, como João fez diante desta visão. É a sua vida, é a minha vida. Você é esta igreja que Jesus quer passear na tua vida, que Jesus quer fazer morada, que Jesus quer resplandecer. Que igreja seremos, irmãos, em 2024, 25, 26, 2027, 2030, até quando Jesus voltar? Que tipo de igreja seremos? Quando eu falo igreja, não falo apenas de instituição, enquanto uma congregação, enquanto uma instituição formalmente instituída, mas eu falo enquanto igreja pessoal. Que igreja serei eu diante do Senhor? João se prostra e a palavra diz assim: ao vencedor, os vencedores é que receberão as promessas destinadas à igreja. São 7 igrejas que recebem cartas. Cada
carta tem uma estrutura, todas elas têm as mesmas estruturas. Jesus primeiro se apresenta na carta à igreja de Filadélfia, que é a que nós estamos tratando aqui. Jesus se apresenta como o verdadeiro, Jesus se apresenta como aquele que tem a chave de Davi. Diante da igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que conhece as nossas obras e que tem nome de que vives e estás morto. Jesus é aquele que conhece as obras. Então, as estruturas das 7 cartas, Jesus se apresenta como atribuindo a si mesmo uma qualidade, uma característica. Depois, Jesus dá um elogio, olha o que há de bom naquela igreja. Em seguida, Jesus dá uma repreensão para aquelas igrejas. E por último, ele traz uma promessa. A única igreja que não recebeu repreensão foi justamente a igreja de Filadélfia. Todas as outras foram reprovadas em alguma coisa, tinham alguma coisa que precisavam mudar, mas esta igreja tinha algo que era especial. Esta igreja de Filadélfia, que não foi repreendida, não teve nenhuma advertência, nenhum puxão de orelha, mas ela teve um alerta. Jesus disse para ela: olha, você está indo bem, mas guarda o que você tem. Você está caminhando numa boa jornada, você está perseverando na minha palavra. E o que Jesus fala para essa igreja no versículo 8, ele diz: eu sei que tu tens pouca força, eu sei que tu és uma igreja que tem pouca expressão, mas tu és uma igreja que guarda a minha palavra e tu não negaste o meu nome. Tu és uma igreja perseverante, tu és uma igreja fiel. A qualidade da igreja de Filadélfia era fidelidade, era uma igreja fiel ao Senhor, ela perseverava na verdade, ela guarda a palavra do Senhor, ela não nega o nome do Senhor Jesus. Ela não é uma igreja camuflada, ela é uma igreja que por onde ela está, as pessoas sabem que ela é igreja. Então não há algo de ruim para essa igreja de Filadélfia. Ela está caminhando bem, mas a advertência, ou melhor dizendo, o alerta, não é um puxão de orelha, mas é um alerta. Jesus diz: porém guarda o que tu tens. Guarda esta perseverança. Falsos mestres se levantam para tentar te enganar. Falsos mestres, que é o que ele diz aqui, aqueles que são na verdade da sinagoga de Satanás, que querem te enganar, mas tu não cais no engano deles. Tu não cais no engano dos falsos mestres, dos falsos profetas, porque tu guardas a minha palavra, tu perseveras na minha palavra, tu perseveras e tu guardas e não negas o meu nome. Isto é um reflexo de uma igreja fiel à palavra, uma igreja que guarda o que o Senhor tem, uma igreja que confia no seu Deus, que confia no Senhor Jesus, não é enganada por outro evangelho, não é enganado por nenhum penduricalho, por nenhum modismo. Ela persevera e permanece na palavra. Será que nós estamos perseverando e permanecendo na palavra, ou estamos sendo enredados por modas, por modismos, por situações, por coisas que querem nos fazer trazer novidades? As coisas estão muito monótonas, vamos inventar uma novidade aqui para melhorar as coisas? Será? A igreja de Filadélfia tinha algo que o Senhor apenas lhe lembrou: guarda o que tens. Persevera desta maneira, porque certamente, se assim perseverares, vencerás. Irmãos, e aqui, ao mesmo tempo que era uma igreja que tinha pouca força, era uma igreja que não era forte sob o ponto de vista social, não era uma igreja que tinha uma força econômica, não era uma igreja que tinha poder, influência na sociedade. Ela não tinha, a sua força não estava nas coisas desta vida, a sua força estava na palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. E quando Jesus diz no versículo 11: venho sem demora, ele diz: guarda o que tens. O que é que esta igreja tinha, meus irmãos? Ela tinha pouca força, mas esta pouca força não reflete uma fraqueza da fé, é uma fraqueza social e econômica, mas a sua fé era firmada. Era uma igreja
que tinha a fidelidade à palavra do Senhor, que não se engana com falsos mestres. Era uma igreja perseverante na palavra, que não troca Deus por qualquer coisa desta vida. Era uma igreja que não negava o nome do Senhor. Era uma igreja que caminhava em santidade, e ela tinha algo importante que talvez nós precisamos nos lembrar nesta noite. É o que está no versículo 9. Os que são da sinagoga de Satanás saberão que eu te amei. Guarda o que tens. O que ela tem? Ela tem pouca força, fidelidade, perseverança, não nega o nome de Deus, caminha em santidade, mas ela tem o amor de Jesus por ela. É o amor de Jesus que nos basta, meus irmãos. É o amor do Senhor, é a força que o Senhor tem para nós, é a força que nós temos em Cristo Jesus, que nos ajudará a superar e a vencer. Nós não precisamos de muitas coisas, nós precisamos guardar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a promessa para esta igreja, que era uma igreja de pouca força, a promessa para ela é: a igreja que tem pouca força será feita a coluna do santuário de Deus. Uma igreja que era constituída em uma cidade pequena. Filadélfia era uma cidade muito pequena daquela região, mas essa igreja que era situada em uma cidade muito pequena, a promessa para ela é que ela terá um nome gravado e ela terá o seu nome registrado na cidade celestial que desce a Nova Jerusalém. Uma cidade que não era conhecida, Filadélfia, terá o nome da maior cidade, da cidade eterna, da cidade do Rei eterno, que reinará eternamente nesta cidade, a Nova Jerusalém. A promessa para esta igreja, que tinha uma constituição pequena, que era uma igreja pequena, uma igreja inexpressiva, a promessa para ela: tu terás um nome gravado no nome do Senhor Jesus. O novo nome que o Senhor terá estará registrado no teu nome, estará registrado na tua vida, estará registrado em você. Era esta a promessa para aquela igreja que precisava apenas fazer algo: guardar aquilo que ela tinha. Eu quero te convidar a ficar de pé nesta noite, porque nós precisamos, irmãos, permanecer fiéis ao Senhor. Nós precisamos estar alertas para aquilo que o Senhor tem para fazer conosco. Nós precisamos entender que a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos, como Paulo escreveu aos Romanos. Nós precisamos erguer as nossas cabeças para o alto, porque a nossa redenção está próxima, como disse Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Nós precisamos entender que temos que ser uma igreja que leva este Jesus, que leva esta glória para este mundo tenebroso. Precisamos ser uma igreja missionária. Nós precisamos, irmãos, nesses dias de dificuldade, em que crentes estão cada vez mais sendo infiéis e perdendo a fé, nós precisamos estar firmados e alicerçados na palavra do Senhor. Se temos sido inconstantes, precisamos perseverar na palavra do Senhor. Se temos envergonhado o nome de Deus, precisamos da força do Espírito Santo para testemunhar da palavra do Senhor e testemunhar do nome do Senhor. Atos capítulo 1, verso 8 nos diz o seguinte: e recebereis poder para que sejam minhas testemunhas até aos confins da terra. Se nós nos envergonharmos do Senhor, se nós nos envergonharmos da sua palavra, do seu testemunho, nós não herdaremos a vida eterna. Meus irmãos, a palavra para nós neste ano, a advertência para nós é: guarda o que o Senhor já te deu. Guarda o que o Senhor tem dado a você. Se temos pouca força, se você acha que tem poucos recursos, se você acha que tem poucas condições financeiras, intelectuais, emocionais, nós precisamos declarar dia após dia que Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, o Senhor é o meu socorro. Diga ao fraco: eu sou forte. É o Senhor quem nos fortalece. A igreja de Filadélfia tinha isso:
firmeza na palavra, guardava a palavra do Senhor. Nós precisamos declarar para o Senhor: Senhor, Tu és a minha porção, em Ti esperarei, em Ti, Senhor, eu confiarei. Precisamos clamar ao Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a guardar a Tua palavra e a perseverar dia após dia. Nessa noite, eu quero te convidar a orar juntamente conosco, pedindo ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos fortaleça, que Ele nos dê a capacidade, que o Seu Espírito Santo nos revista, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos ter a capacidade de guardar aquilo que o Senhor já nos deu. Meu irmão, diga para quem está do teu lado aí: não perca aquilo que o Senhor te deu, não perca a sua salvação, não troque aquilo que o Senhor te entregou. Guarda o que você já recebeu no Senhor, guarda aquilo que Deus te deu, persevera no Senhor, não troque as coisas de Deus por nada desta vida. O Senhor tem o que é bom para você, o reino do Senhor é melhor para nós, e nós precisamos clamar, nós precisamos crer que o Senhor tem algo novo para nós, que o reino do Senhor possa vir na tua vida, que o reino do Senhor possa descer sobre a tua casa, que a graça do Senhor possa vir sobre a tua família, que você possa ser como essa igreja de Filadélfia, ainda que seja fraco, ainda que tenha pouca força, mas que você persevere, que você guarde a palavra do Senhor, que você não negue a fé no Senhor Jesus Cristo, para que você tenha o direito de ser como uma coluna no santuário do Senhor. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Nós vamos orar agora. Apresente a sua família, apresente aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Coloque, faça planos. O coração do homem faz planos, mas dos lábios do Senhor vem a confirmação. Clame a Ele: Senhor Jesus, nesta noite nós clamamos a Ti, ó Pai, e pedimos a Tua graça. Nós pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo possa encher as nossas vidas, que Teu Espírito Santo possa tocar as nossas famílias, que o Teu amor possa inundar o nosso coração. Senhor, meu Deus, nós Te pedimos, Pai, nestes dias tenebrosos, nesses dias difíceis, nesses dias de dificuldade, nós clamamos ao Senhor: nos ajuda a guardar a Tua palavra, a perseverar, Senhor, na confiança do Teu nome. Senhor, o Teu nome é quem nos salva, é pelo Senhor que nós seremos libertos e livres da ira vindoura. Senhor Jesus, nesta noite, nós clamamos a Ti, Pai, agora que já estamos, Senhor, iniciando este novo ano, Senhor, nós rogamos a Ti: derrama as Tuas bênçãos, derrama da Tua graça, derrama do Teu poder, derrama da Tua glória sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos guardar e conservar a nossa fé diante de Ti, Senhor, que nós não venhamos a negociar aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas, a preciosidade que é a Tua salvação, Senhor. A Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos conduz ao caminho eterno, Senhor, e que neste ano, Pai, nós possamos perseverar e guardar a palavra da Tua perseverança, não nos desviando, Senhor, guardando, Senhor, a fé. Ajuda-nos, Senhor, para que o Teu reino possa vir em nossos corações, para que o Teu reino possa vir em nossas casas. Venha a nós, Senhor, o Teu reino, que seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas famílias, na nossa congregação, Senhor, no nosso trabalho, aonde nós andarmos, Senhor, que o Teu reino venha sobre nós, que a Tua graça venha sobre nós, que o Senhor possa ser verdadeiramente o guia e o condutor das nossas vidas. Abençoa a Tua igreja, abençoa as famílias da Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Pai, não deixe o inimigo roubar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. A palavra que foi semeada, a palavra que foi lançada, Senhor, que verdadeiramente o nosso coração seja uma terra boa,
seja uma terra fértil, seja uma terra, Senhor, em que frutifique a 100 por 1, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, venha sobre nós, Senhor, venha sobre o Teu povo um novo tempo, um tempo de alegria, um tempo de júbilo, Senhor, um tempo de celebração, um tempo, Senhor, em que a Tua glória resplandeça sobre nós, Pai, um tempo de perdão, um tempo, Senhor, de amor, um tempo de fidelidade a nós, Senhor, que nós sejamos, Pai, fiéis, que nós possamos firmar os nossos pés na rocha, que és Tu, Jesus. Tu és o rochedo da nossa salvação. Assim, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, venha sobre nós, venha sobre a Tua igreja, Senhor, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.